Fala pessoal, tudo bem com vocês? A seleção brasileira que não representa os brasileiros. Infelizmente é o momento que nós estamos vivendo. Não sei se alguém se deu o trabalho de assistir Brasil e Senegal na manhã desta quinta-feira. Eu confesso para vocês que assisti por obrigação profissional. Porque depois de um certo período do jogo eu já teria desistido, já teria largado se fosse um torcedor comum. Mas a gente fica até o final para fazer as análises, para ver se o técnico Tite vai tirar algum coelho da cartola, vai modificar, se os jogadores vão se empenhar mais. Mas não, o contexto todo está errado, né? A gente está jogando em Singapura para 20 mil pessoas, a maior seleção do mundo, né? De maior conquista, 5 títulos, mas estamos jogando longe do nosso torcedor, estamos fazendo um amistoso contra Senegal e depois contra a Nigéria, sem nenhuma competitividade e ao mesmo tempo não competimos contra essas seleções, porque o que jogamos contra Senegal foi uma barbaridade, foi um absurdo. Fazemos um gol no início, depois você não vê a coisa acontecendo. É o Neymar individualizando, o Coutinho inexplicavelmente, mesmo depois de uma temporada muito ruim, segue sendo convocado e segue no time titular, não consegue desenvolver nada. Um Arthur que depois que foi para o Barcelona começou bem, mas declinou demais o seu nível técnico, não é o jogador que saiu do Grêmio, que chegou no Barcelona. Não sei se pelo sistema, se parou de jogar futebol, se deslumbrou, não sei o que aconteceu. E o comandante tem a sua responsabilidade, porque eu sou um fã do trabalho do Tite pela sua coerência, pela sua observação, pelo seu trabalho longevo de observar jogadores e abraçar um grupo. Eu acho que você precisa ter uma linha, você precisa ter realmente, porque ele vai ser cobrado em 2022, se chegar até lá, quando tivermos uma seleção para que ele tenha uma base, para que ele tenha renovado, para que ele tenha feito escolhas, mas que ele tenha uma base de uma equipe. E eu admiro isso no Tite. Mas em alguns momentos ele rasga essa sua coerência, na medida em que o Everton Cebolinha, por exemplo, foi o destaque do Brasil na Copa América, que não tinha o Neymar, e aí o Everton Cebolinha conquista a titularidade ao longo da competição, é eleito pela Conmebol o melhor jogador da decisão contra o Peru, faz 3 gols nessa competição, entre outras coisas, né? É destaque porque ele consegue desburocratizar uma seleção burocrática. E aí no primeiro jogo o Tite usa o argumento de que ele e o Neymar concorrem na mesma posição e realmente o Cebolinha joga pelo lado esquerdo e que ele não poderia abrir mão do Neymar. Bom, primeiro o Neymar não deveria nem estar sendo convocado, isso na minha avaliação. Respeito à convocação do Tite no sentido de gestão de grupo, de abraçar o jogador. O Tite gosta de ser esse paizão e segundo ele, jamais abriria mão da qualidade do Neymar. Realmente, o Neymar é um jogador extra classe, sabe muito bem o que fazer com a bola, mas ele tem merecido estar na seleção. Eu não estou nem falando do comportamento dele fora de campo. Estou falando que o Neymar não joga. Ele começou a jogar agora no Paris Saint-Germain, e realmente começou bem lá, fazendo gols contra tudo e contra todos. Começou bem, mas espera ele ter uma sequência, espera ele voltar a jogar futebol, aí volta a chamá-lo, mas tudo bem. O Tite o chamou, tem que botar ele no time, porque esses amistosos vendidos, né? Você precisa ter um jogador do quilate do Neymar para poder chamar público. Acho que não surtiu efeito, 20 mil torcedores no estádio, que cabe 50 mil, mas também lá na Singapura, né? Longe daqui, em que os espectadores estavam mais preocupados em ver o Mané, do Senegal, que joga no Liverpool, porque a Premier League chega lá, do que propriamente a seleção brasileira. E olha, eles não ficaram insatisfeitos, porque o Mané realmente foi o grande destaque do jogo. O jogador senegalês que atua no Liverpool, campeão da Europa. O Mané fez o que quis com o jogo e só não venceu por conta da trave, porque numa grande jogada ele tirou do Ederson e a bola bateu na trave, senão sofreu o pênalti que culminou no gol de empate, e o Brasil não consegue sair de uma pressão que a equipe do Senegal lhe fez. Olha, gente, foi duro assistir. Então tem muita coisa errada. Aí ele coloca no segundo tempo, que ele percebe, né, o Everton Cebolinha, o Matheus Henrique, o Richarlison, para tentar alguma coisa. Mas a coisa não acontece.
E o próprio Tite admitiu que foi uma jornada abaixo do padrão da seleção brasileira. Tem coisa errada aí, gente. Eu vi uma matéria, inclusive, da ESPN, que foi às ruas aqui em São Paulo, perguntando se os torcedores sabiam que tinha jogo da seleção. Muitos não sabiam que horário, não sabiam o adversário. Não está errado isso? E essa empresa inglesa contratada pela CBF, que marca os amistosos do Brasil, tem contrato até 2022 e vai continuar vendendo amistosos caça-níqueis longe daqui. Traz a seleção para cá, gente. Convoca jogadores atuando aqui. Ah, mas aí não pode, né? Porque a CBF também faz um regulamento, um calendário horroroso, pífio, terrível, em que sempre que o treinador convocar, ele vai desfalcar o time da principal competição. Então, tá tudo muito errado, tem que ser repensado muita coisa. O Neymar, olha gente, eu sou fã do futebol do Neymar, mas tá cada vez mais difícil defendê-lo. Não apenas pelo seu comportamento, mas pela última entrevista dele, olha, eu até quase consegui entender o que ele quis dizer. Eu fiz um esforço. Mas não pode falar um negócio desse. Eu sei que no meio do futebol existe essa hierarquia dos boleiros que constroem uma carreira e que já estão há mais tempo e que tem um tratamento diferente. Isso existe. Ele revelou algo que existe. Mas dentro do contexto que o Neymar está vivendo, precisava falar isso? Precisava se colocar numa posição de superioridade? Ele já é visado. Quando ele fala carregar nas costas, eu até acho que ele quis dizer em relação à pressão, mas não se expressou bem. Deu a entender que ele carregava o time nas costas, sempre carregou, como se o futebol não fosse coletivo, ou como se ele, na sua individualidade técnica, fosse decisivo em todos os momentos. Não foi. Não foi. Não tem títulos representativos, uma Copa das Confederações em 2013. E na mais recente, que foi a Copa América, não estava. Então, era o momento dele baixar a bola, era o momento nem de estar lá, mas era o momento de, estando lá, baixar a bola e com humildade apenas jogar futebol. Legal, 100 jogos pela seleção, é um dos maiores artilheiros da nossa história, tem uma trajetória interessante. Mas calma, Neymar. Faltou saber se comunicar, faltou entender o momento, e a seleção como um todo, ela só afasta os torcedores brasileiros. Eu lamento demais. Não sei nem se você está assistindo esse vídeo, se você torce para a seleção brasileira, porque o que eu noto é que cada vez mais os torcedores estão aqui, ó, criando uma antipatia com essa seleção da CBF. Valeu, gente! Eu volto na próxima, não esquece de te inscrever aqui no canal. Tchau!